Fala aí, torcedor Alvinegro Praiano, bom dia a todos, ótimo sábado. Vamos trabalhar já, né? Deixar vocês atualizados sobre o Santos. Vamos ver as últimas informações do Peixe aí, né? Que estreia hoje aí no Paulistão contra o Novo Horizontino e muito mais notícias também sobre reforço. Mas o foco agora é a gente voltar a falar de jogos. Graças a Deus voltou jogos e eu quero deixar vocês sempre regrado aí de vídeos informativos. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se inscreva e deixe suas opiniões nos comentários se não for pedir muito a vocês. Se liga aí no corte. O Santos estreia na temporada nesse sábado. O Peixe precisa fazer melhor, né, em 2026, depois de anos complicados para o clube, para os torcedores. Um péssimo ano, né, em 2025. Agora é jogar energia boa para o Peixe. Bora ver. E no Santos, a sexta-feira, dia 9 de janeiro, celebração do dia de Urbano Caldeira, patrono do Clube Santista, que dá nome à vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro. A solenidade contou com a presença de meninos da vila, garotos do Sub-15 e Sub-14 do Peixe e também ídolos eternos, como o canhão da Vila Pepe, o Edu, entre outros, além de familiares desse grande personagem da história santista. E será aqui no estádio da Vila Belmiro que a temporada de 2026 irá se iniciar pelo Santos. Campeonato Paulista estreia contra o Novo Horizontino, já com dúvidas e desfalques certos para o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. O principal deles é o Neymar, que passou por cirurgia no mês de dezembro e tem previsão de retorno somente para o início de fevereiro. Quem também está fora é o garoto Gabriel Bontempo, ele que passou por uma cirurgia ao fim da temporada de desvio de septo nasal, está em recuperação. Após a recuperação agora foca apenas na preparação física e não está apto para a estreia no Paulistão. Quem também está fora é o atacante Tiquinho Soares, experiente, ele que foi diagnosticado com edema na panturrilha esquerda. Além deles, que são desfalques certos, o técnico Juan Pablo Vojvoda também tem as dúvidas. A primeira delas é em relação ao atacante argentino Álvaro Barreal e também do lateral esquerdo Souza, ele que negocia sua ida para o Tottenham da Inglaterra. Aí sim o Santos podendo ganhar uma bela grana com a negociação do menino da Vila. E nesta sexta-feira, aqui na Vila Belmiro, foi inaugurada a sala de imprensa, totalmente reformada. Ela que recebeu como primeira entrevista coletiva de 2026 o goleiro Gabriel Brazão, que despertou interesse do Flamengo e foi questionado na coletiva sobre uma possível saída dele ainda nesta janela de transferências. É uma resposta difícil, como eu disse, não depende de mim, né? Depende muito do que vai acontecer nos próximos dias. Eu sempre deixo para o clube tomar essa decisão, primeiramente. Eu estou muito feliz aqui, quero construir uma história muito bonita que eu venho fazendo, eu creio, né? É o meu desejo, sim. Ainda sobre reforços e com a iminente ida do Vitor Hugo para o Atlético Mineiro, o Santos quer repor o seu elenco para o técnico Juan Pablo Vojvoda. E o reforço pode vir justamente do Galo do Atlético Mineiro. O Santos tem acertado com o Galo e com o jogador o empréstimo do Gabriel Menino, ex-Palmeiras, até o fim desta temporada. Para o ataque, a opção pode ser Michael do Flamengo. Já existe uma negociação, uma conversa entre Santos e Flamengo, ainda sem modelo de negócio sobre compra ou empréstimo, para que o jogador possa vir jogar em 2026 na Vila Belmiro. O Michel, que seria aí uma opção ao Rony, que já negocia com o Santos há um bom tempo, mas o Atlético Mineiro vem fazendo jogo duro para liberar o jogador de 30 anos. É o Santos já na estreia do Campeonato Paulista. Uma parada duríssima aqui na Vila Belmiro, a equipe do Novo Horizontino. Sport Center, ainda sem Neymar, o Santos estreia no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. E o Gabriel Brazão, que interessava ao Flamengo, falou sobre o desejo, reforçou o desejo de continuar no Peixe. Fãs de esportes, o Santos estreia na temporada de 2026 neste sábado aqui na Vila Belmiro contra o Novo Horizontino pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Ainda sem Neymar, que se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo, só deve retornar aos gramados no começo de fevereiro, o Peixe estreia no estadual visando um título que não vem há 10 anos. A gente precisa começar a almejar títulos, então o Campeonato Paulista é o primeiro campeonato agora, então a gente tem que começar bem, porque é um tiro curto, então não adianta a gente começar desligado e tentar correr atrás de pontos mais para frente, porque não vai ter tempo. Questionado sobre o interesse do Flamengo, o Brazão evitou cravar o futuro, mas deixou claro o seu desejo. O Santos foi o clube que me abriu as portas quando eu mais precisava e eu tenho uma gratidão eterna com o clube e eu pretendo fazer história aqui. Eu acho que para fazer história a gente precisa conquistar títulos, então é o meu desejo e é o que eu almejo.
Além de Neymar, o técnico Juan Pablo Vojvoda também não poderá contar com mais 2 titulares neste sábado. O lateral esquerdo Souza está em negociação avançada com o Tottenham da Inglaterra e pediu para não ir a campo. Já o meio-atacante Barreal ainda não teve o contrato definitivo registrado no BID e por isso não pode atuar. Em 11 confrontos na história contra o Novo Horizontino, são 6 vitórias do adversário, 4 empates e apenas 1 vitória do Peixe, pelo Paulista de 2017. O Souza, só para complementar a informação, tá? Destaque no nosso site, a venda encaminhada para o Tottenham por quase 100 milhões de reais, ou 15 milhões de euros. Aí a gente vê a primeira rodada do Campeonato Paulista, São Bernardo e Capivariano, Santos e Novo Horizontino, Guarani e Primavera, Português e Palmeiras no Canindé, Corinthians e Ponte Preta no domingo, assim como Velo Clube e Botafogo de Ribeirão, Noroeste e Bragantino, Mirassol e São Paulo no Maião. Ô Elton, você está achando interessante essa ideia do Campeonato Paulista? De jogos sem grupos definidos, a exemplo da Champions League? Eu acho até mais racional do que a fórmula anterior, não é, Edu? Eu acho que traz um pouco mais de competitividade. Eu acho que traz também não diria isonomia, né? Porque a gente lembra, né, de times que se classificavam com pouquíssimos pontos. Existia um risco de rebaixamento ao mesmo tempo que existia uma chance de classificação na mesma rodada. Eu acho que traz um pouco mais de equilíbrio, pelo menos, na questão de classificação. Eu acho interessante a fórmula, até pensando no calendário que temos, né? Um calendário realmente bem curto. Se bem, né, que o estadual poderia ser mais curto, inclusive para os grandes clubes, mas de qualquer forma, tendo um calendário diferente por conta de Copa do Mundo, é o que se achou de melhor, né, para pelo menos essa primeira fase da competição. O Campeonato Paulista no primeiro momento ia ter um jogo só de final, né? Acabou tendo um acordo com a CBF, teremos 2 jogos. De novo aquela coisa, né? O time pequeno que está se preparando fisicamente já desde dezembro. Né? O William Arão falou, conhece bem o Gabigol da época do Flamengo, entrevista exclusiva para a ESPN. Vamos ouvir o William Arão falando sobre um Gabigol mais maduro. Conversa lá naquele último jogo na Vila, um chaveco aqui na orelha, um papo de amigo, você jogou com ele, foi campeão. Teve um chaveco ali, vem Abel, vem jogar logo no Santos. Teve. Agora que teve, né? Não só nesse dia, né? Mas assim, tá feliz aí? A gente tá, entendeu? Vai ser recebido aqui de braços abertos. Volta pra casa, enfim, né? Ele é meu amigo, né? Um cara que eu gosto bastante, convivi com ele 5 anos, se eu não estiver enganado. Também não pude deixar de falar, né? Falar, eu sei que você não tá vivendo um bom momento aí, aqui você pode retornar aos seus anos de glória, né? E aí, graças a Deus, a gente pode estar contando com ele aí. Espero que ele faça um grande ano aí e possa nos ajudar. Com certeza, mais maduro sim, mais decisivo a gente vai saber durante a temporada, mas sem dúvida nenhuma mais maduro. Então eu tô vendo ele mais feliz. Eu tô vendo, é o que eu sinto dele, né? Ele vem treinar feliz, ele tá feliz, tá magro, não que ele não estivesse, mas eu digo assim... Bem fisicamente. Tá bem fisicamente, exato. Eu tava pensando em inglês aqui, a palavra... Qualquer fit, mas ele tá bem fisicamente, né? muito gringo. Não. Ele tá bem fisicamente, não só... Ele tá forte, você vê que ele tá explosivo, então... Espero que ele possa reproduzir tudo isso no jogo, possa fazer gols para nós. Boa entrevista do William Arão, exclusiva para ESPN, Disney Plus. Estamos também no YouTube. Felipe Silva conversou com ele. Quero te ouvir, Zé Elias, qual a sua expectativa para o Gabigol que estreia no Santos? Estreia no Santos. Amanhã ele vai jogar sozinho, né, na frente, né? Não com o Neymar. Provavelmente quando o Neymar voltar, joga com o Neymar. É um recomeço. Eu acho que é um desafio para o Gabigol. Já, de novo, vou ter que tocar nesse assunto, eu não gosto, mas já percebeu que não é uma brincadeira, né? Que o que ele fez, ele esquece, ele tem que provar de novo, porque na apresentação dele ele já tomou e aí, tudo bem, beleza? Né? Dos torcedores do Santos. Eu acho que ele está em casa, eu acho que ele conhece a camisa, ele sabe da história do Santos, ele sabe da importância dele se ele voltar a jogar bem. Precisa ver como ele vai se enquadrar no sistema de jogo do Vojvoda, como é que será feito isso.
Só que eu tenho certeza que será um Gabigol agora, e nós teremos outro Gabigol quando o Neymar voltar. Não falo em termos de relacionamento, porque os dois são amigos e eu não sei, eu não gosto de tocar nesse assunto, mas acho que ele tá namorando com a irmã do Neymar, alguma coisa assim, né? Então, são bem próximos, acho, eu não sei, pelo menos é o que aparenta ali. Eu acho que ele é bom jogador. Ele é bom jogador, bom finalizador. Ele tem que jogar, acho que pelos últimos 2 anos, 3 anos, ele jogou fora da posição dele. Então agora ele tem a oportunidade de jogar na posição dele, com o time servindo para que ele possa aproveitar aquilo que ele tem de melhor, que é a finalização. Agora tem coisas que ele vai precisar entender e realmente torcer para aquilo que o Arão falou, né? Maturidade. Isso vai ser importante para ele ali no Santos. O Santos, o Gabigol, que já fez tanto gol na vida, as estreias não costumam ter muitos gols. Só com o Santos, em 2018, ele estreou com um gol, fez no jogo contra a Ferroviária pelo Paulistão. A carreira dele é uma carreira de muitos altos e baixos, e a gente está falando de extremos altos, muito extremos, e baixos também, bem baixos, porque ele aparece como um grande destaque, é recebido no aeroporto de Milão pela torcida da Inter, como se fosse quase um novo Ronaldo, uma loucura total, não consegue jogar na Itália, não consegue jogar em Portugal, passa por 4 técnicos, vem para o Flamengo e vira quase um semideus da história da equipe, fazendo gols em finais de Libertadores e o símbolo da torcida. E aí ele cometeu um grande erro. Em algum momento eu tenho a impressão que ele passou a achar que o futebol é sobre ele, não é mais sobre o time, não é mais sobre a torcida, é sobre ele. E isso levou à reserva do Flamengo. O comportamento na questão do não fazer o exame de doping, algumas coisas muito simples, sabe? Um jogador, quando tem a consciência profissional que o futebol de hoje exige, antigamente exigia, hoje exige ainda mais pela disciplina, a questão da preparação física, alimentação e o monitoramento do treinamento, de que o cara corre, que cada espaço do campo que ele ocupa, ele sai do Flamengo ainda em alta, como uma grande contratação do Cruzeiro, ele não consegue jogar. E aí ele vem para o Santos, ele está em baixa. Ele está em baixa. Mas o Santos, para mim, é uma grande oportunidade, porque ele vai jogar muito, porque ele vai jogar na função que ele gosta, porque ele vai jogar com um técnico que gosta de centroavantes com o estilo do Gabigol. Então, eu espero um crescimento, que o Gabigol se reerga no Santos. Eu tenho uma expectativa muito positiva quanto à contratação. A questão é se reerguer até onde? Quanto o atual time do Santos permite que o jogador cresça? Tá bom para o Gabigol, por exemplo, brigar por artilharia ali na parte de cima da tabela dos artilheiros e disputar o campeonato sem chances de ganhar as principais competições, sem chance nenhuma de ganhar os pontos corridos? Se isso for o suficiente para o Gabigol, eu acho que ele vai ter sucesso. E ele só está numa situação dessa, de um time que é gigante, que tem uma das 5 camisas mais pesadas da história do futebol, para mim, mas que está numa situação financeira difícil. Ele só chegou num clube com situação financeira difícil porque ele errou muito para chegar até aí. Rafa, arremata daí. Então, acho que o Gabigol e o Neymar, juntos, eles trazem uma coisa importante para o Santos em 26. Eles trazem aquela sensação de respeitabilidade alheia, que é a maneira como os adversários vão observar o Santos. E o Fansport pode achar que não, mas o futebol tem muito do jogo do diálogo, né? Aquele Papo Zé ali sabe disso muito melhor do que todos nós, porque viveu isso dentro dos vestiários, que são as conversas, as resenhas. A boleirada comenta, caramba, o Santos está contratando o Gabigol, e o Neymar ficou mais uma temporada. São caras que têm respeito por parte dos adversários. Eu concordo com o Birner em relação ao diagnóstico de um Gabigol em baixa, e também concordo com o Birner que o espaço mais adequado para ele recuperar a sua autoconfiança é mesmo jogar no Santos Futebol Clube. Então, pessoal, eu vou fazer um final meio diferente hoje. Hoje eu não vou trazer mais informações sobre especulação, porque fica chato, né? Ficar falando somente só de mercado. Eu quero falar também do Santos. Vou falar aqui sobre esse final do vídeo. O Arão também, o Arão melhorou muito, viu, pessoal? Tecnicamente, graças a Deus, ele conseguiu recuperar ali. E o Arão vai ajudar muito o Santos. O Arão é muito experiente, o toque de bola do Arão é refinado. O Arão sabe os atalhos do campo, né? Quem joga bola sabe. Quem treina boxe como eu sabe que tem uns atalhos ali de perna e tal, né? Movimentação que é crucial, principalmente no esporte. O esporte não é só correr, não é só força, também a experiência, né? E, cara, sobre essa reportagem, sobre, assim, falou também no Michel, cara, sinceramente, cara, se eu coloquei na capa tudo, mas se for para vir pro Santos, desse mesmo jeito que ele jogou no Flamengo, nem precisa. Mas se ele vir contra a mente, que vai jogar agora, imagine, cara. Agora imagine se vier.
Michael, Neymar e Gabigol vai ser um ataque respeitado. Só que o Santos está esquecendo de uma coisa. Vai vender o Souza, mas na minha visão, para o Santos hoje ficar um time respeitado, o Santos precisava de mais uns 2 zagueiros e um lateral. O meio de campo do Santos para frente, do meio, de miolo de zaga para frente, é ótimo. As laterais precisam de manutenção, a esquerda principalmente e a direita. Eu não sei que não vai trazer, né? Mas eu acho que 3 reforços aí, mais um zagueiro, um lateral esquerdo para substituir o Souza à altura, ou pode subir algum da base, mas mesmo assim precisa de mais um. E o Mike, que não tá bem, tinha que ser, porque o Igor Vinícius tá bem, mas o Mike não tá bem. Mike é um cara renomado, mas não tá bem. Então, para você dar liberdade ao Neymar e ao Gabigol, você tem que ter um meio de campo bom e a zaga boa para os caras não ter, porque Gabigol vai ter que fazer o papel de marcar. O Voivoda vai ter que colocar isso na cabeça do Gabigol. Gabigol, Neymar não volta, você vai ter que fazer isso aqui. Que é o que o Lautaro fazia, mas pelo amor de Deus, como não se comparar o Lautaro com o Gabigol. O Gabigol é bem melhor, né? O Gabigol, mesmo na situação aí, Gabigol, não posso nem falar, ele fez um golaço contra o Bahia ano passado, então o Gabigol ainda sabe fazer gol, viu, pessoal? Tá dizendo que o Gabigol sabe fazer gol muito bem, sim. Essa canhota do Gabigol aí é uma canhota diferente no futebol que a gente vê pouco centroavante, né? Canhotos. A gente vê mais um jogador direito, muito perna de pau aí. Mas eu acho que o Santos agora sim precisa pra... porque o Neymar falou, ó, quero ir pra Copa. Agora o Santos ajudou o Neymar e o Neymar ajudou o Santos. O Neymar ajudou o Santos ano passado, a gente viu aí na final, o Neymar jogou lesionado. E agora o Santos, o Neymar nos ajudou. Agora temos que, não pelo Neymar, pelo torcedor também, né? Temos que ter um time mais com a zaga boa. Porque o Zé Ivaldo é raçudo, agora trouxeram aquele paraguaio, que eu esqueci o nome do Arte, se não me engano, né? Cara, o cara não jogou, não sei, não confio, velho. O outro menino também é um argentino, né? Não sei, eu não quero me precipitar, mas eu acho que o Santos precisa reforçar um pouco o setor defensivo. O goleiro não, o Brazão, tomara que o Brazão fique. Se for de vender o Brazão, o Santos não venda pro Flamengo, pessoal. Que o Santos não venda pro Flamengo, porque o Santos não pode estar fortalecendo o Flamengo. A gente aqui não é filial do Flamengo. Vende o Brazão para fora, procura uma proposta igual ou maior pro Brazão, vende para fora. Porque se você vende pro Flamengo, o Santos vai enfraquecer e vai fortalecer o Flamengo. Beleza, não faz sentido isso, gente. Não faz sentido isso. É tipo meu vizinho aqui morar na minha casa, eu plantar um pé de manga, que a parte das frutas fica pra casa dele. Ele vai dizer que é dele, porque tá no terreno dele. Não existe isso. Eu não venderia pro Flamengo, não. Eu não venderia o Brasão pro Flamengo, não. Eu não venderia. O Santos, tudo bem. Porque o Pedrinho fez jogo duro com o Caio Jorge pro Flamengo. Por que o Santos vai ficar fazendo corpo mole? O Santos precisa de dinheiro, beleza. Mas vende pra fora. Porque pelo menos você vai dar mais qualidade ao jogador também, de vida, né? E tal. Mas vender pro Flamengo, fortalecer o Flamengo, não acho de acordo, beleza? Então, pessoal, essa foi minha opinião de hoje. Não tem ali especulação sobre que vocês já viram, Michael Souza aí. Eu não quero estar trazendo hoje pós-jogo aí, talvez a gente volte aí com vídeo aí. Santos, com fé em Deus, vai ganhar. Barreal não joga. O Santos foi lento também na questão do Barreal. Tinha que ter já a corrida atrás, de liberar no vídeo mais cedo, mas tudo bem, tudo bem. Então, tamo junto aí. Ótimo sábado. Se Deus quiser, estamos de volta mais tarde com mais vídeos. Se não, só segunda, porque domingo não tem muita coisa. Talvez só domingo de tardezinha em trazer algumas notícias para vocês aí. Espero que domingo também é dia de curtir, né? Passear. Tamo junto aí e até o próximo vídeo. Vai Santos, sempre Santos.